Sabe, existem histórias que são muito mais do que só contos antigos. Elas são verdadeiras aulas sobre como ter sabedoria quando a gente está sob pressão. E a história do rei Salomão é, sem dúvida, um dos melhores exemplos disso. Vamos mergulhar nesse caso para entender como um dilema que parecia impossível não só testou um rei, mas acabou forjando uma lenda. Agora, para pensar um pouco. Imagina só a situação. Um poder infinito te oferece um único desejo. Qualquer um. O que seria pedido? Riqueza? Poder? Uma vida bem longa? Pois é, essa é exatamente a pergunta que dá o tom do início do reinado de Salomão e que prepara o cenário para tudo que estava por vir. Então, a nossa história começa com Salomão recém-coroado rei. Ele é filho do grande rei Davi, uma lenda. Então ele não herda só o trono, mas o peso de uma nação inteira nas costas. A pressão, claro, era gigantesca. Como é que ele ia conseguir pelo menos chegar aos pés do legado do pai? Para se firmar no poder, Salomão toma umas atitudes bem calculadas. Primeiro, ele garante a sucessão. Depois, faz uma aliança política importante com o Egito, casando com a filha do faraó. E por último, o mais importante, ele vai a Gibeão para mostrar sua devoção religiosa. E é esse último ato, um gesto de humildade, que causa uma virada completamente inesperada no seu destino. Olha que interessante. No auge do seu poder recém-adquirido, Salomão revela uma vulnerabilidade que ninguém esperava. Ele se vê como uma criança, sabe, totalmente despreparado para a tarefa imensa que era governar. E é exatamente essa consciência, essa humildade, que vai se tornar a base da sua verdadeira força. E é nesse momento de humildade que tudo muda. Durante um sonho, Salomão recebe uma oportunidade divina, uma chance de pedir literalmente qualquer coisa que ele quisesse. É como se ele tivesse recebido um cheque em branco. Imagina, em um sonho Deus aparece e diz: peça o que quiser que eu lhe darei. Sem limites, sem restrições, nada. Era o teste definitivo do caráter e das prioridades de um verdadeiro líder. E esse é o momento da grande escolha. De um lado, você tem tudo aquilo que um rei normalmente pediria: vida longa, muita riqueza, a morte de todos os inimigos. O pacote completo, né? Mas Salomão, ele ignora tudo isso. O pedido dele é por algo interno, algo muito mais profundo. Um coração sábio, a capacidade de saber a diferença entre o certo e o errado para poder governar seu povo com justiça. E a resposta de Deus a esse pedido é simplesmente impressionante. Justamente por ele ter pedido algo tão altruísta, Deus não só dá a ele um coração sábio e um discernimento como nunca ninguém teve ou jamais teria, como também dá tudo aquilo que ele não pediu, riquezas, honras e a promessa de uma vida longa, contanto que ele se mantivesse no caminho certo. Ok, então Salomão acorda com essa sabedoria divina toda. Mas como testar isso na prática? O desafio não demora a aparecer e vem na forma de uma disputa super complexa, cheia de emoção, sem nenhuma testemunha e sem nenhuma prova fácil. Um verdadeiro abacaxi para descascar. Vamos entender os fatos do caso. Duas mulheres moram na mesma casa, as duas tiveram filhos com só 3 dias de diferença. Numa noite acontece uma tragédia, um dos bebês morre. A acusação é que a mãe do bebê morto trocou as crianças no meio da noite. Era a palavra de uma contra a da outra. Como é que se resolve um caso desses sem nenhuma prova? A primeira mulher se apresenta, a voz dela cheia de desespero, mas também de convicção. Para ela, a coisa é clara. O filho que sobreviveu é o dela, e ponto final. Mas a segunda mulher corta ela na mesma hora, rebatendo com a mesma certeza a mesma história, só que ao contrário. O impasse era total. Sem nenhuma evidência, como é que um juiz poderia descobrir a verdade? Então, o ponto crucial da história é esse. O rei se vê diante de um beco sem saída. Duas histórias idênticas, mas que se contradizem e sem absolutamente nada que comprove uma ou outra. A lógica normal, o bom senso, nada disso ia resolver esse problema. Salomão escuta as duas com atenção. Mas em vez de fazer mais perguntas, ele passa da escuta para uma ação que deixou todo mundo de queixo caído. A tensão naquela sala deve ter sido algo insuportável. A ordem do rei é curta, direta e aterrorizante. Tragam-me uma espada. Dá para imaginar o silêncio na corte? O que, em sã consciência, uma espada faria no meio de uma disputa de maternidade? E aí ele revela a solução dele, que parecia a coisa mais brutal do mundo. Uma justiça fria, matemática, que atenderia ao pedido das duas de forma igual. Mas é claro, o objetivo nunca foi dividir a criança. Aquilo era um teste,
uma armadilha para revelar a verdade. E é aqui que a verdade aparece. A reação da mãe verdadeira é instantânea, vem das entranhas, é pura compaixão. Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, mas não o mate. Já a outra mulher, ela responde com uma crueldade e um ciúme absurdos. Não vai ser nem meu nem seu. Cortem-no ao meio. E com essas duas reações tão diferentes, tudo ficou claro como a luz do dia. A espada nunca foi feita para o bebê. A espada era, na verdade, um instrumento para cortar as mentiras e expor o que estava no coração de cada uma delas. A grande sabedoria de Salomão não foi descobrir fatos, mas sim entender a verdade das emoções. Ele sacou que o amor de verdade protege, ele não é possessivo. Ao entregar o bebê para a mulher que preferia perder o filho a vê-lo morto, ele provou sem sombra de dúvidas quem era a mãe de verdade. E o impacto dessa decisão foi muito, muito além daquela sala de julgamento. A notícia correu por toda a nação de Israel. Não foi só um caso resolvido, foi uma demonstração pública do tipo de rei que Salomão seria. Aquele primeiro teste validou o pedido que ele fez a Deus. As pessoas não só passaram a temê-lo, mas a respeitá-lo profundamente. Elas viram que a autoridade dele não vinha da força bruta, mas de uma sabedoria que parecia divina, usada para fazer justiça. Ali, o seu legado como grande rei estava garantido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. A história de Salomão sugere que a maior sabedoria não é só ter conhecimento, mas sim entender a natureza humana. No fim das contas, o que importa mais num líder? Aquilo que a pessoa sabe ou quanto ela se importa? A resposta talvez não seja tão simples quanto parece.